Imagine um lugar tão profundo, tão escuro, que a luz do sol nunca chegou até lá. Um lugar onde a pressão é tão intensa que poderia esmagar um submarino comum em segundos. Esse lugar existe, e ele cobre mais de 70% do nosso planeta. Estamos falando do oceano. Mas aqui está algo assustador. Mesmo com toda a tecnologia moderna, mais de 80% do fundo do oceano ainda não foi explorado. Isso significa que existem criaturas, objetos e fenômenos que a humanidade simplesmente não consegue explicar. Ao longo das últimas décadas, cientistas encontraram coisas nas profundezas que desafiam completamente a lógica. Sons misteriosos, estruturas gigantes, criaturas que parecem ter saído de um pesadelo. E hoje você vai conhecer 5 das descobertas mais assustadoras e inexplicáveis já encontradas no fundo do oceano. Então prepare-se, porque algumas dessas descobertas podem mudar completamente o que sabemos sobre o planeta Terra. O som Blow. Em 1997, cientistas da National Oceanic and Atmospheric Administration estavam monitorando sons submarinos no Oceano Pacífico. O objetivo era simples: detectar terremotos submarinos e atividade vulcânica. Mas de repente, os sensores captaram algo completamente inesperado. Um som gigantesco. Um som tão poderoso que foi detectado a mais de 5.000 quilômetros de distância. Esse som ficou conhecido como Blow. O que tornou esse fenômeno tão estranho foi o padrão do som. Ele era muito parecido com sons produzidos por animais marinhos. Mas havia um problema. Para produzir um som daquela magnitude, a criatura teria que ser muito maior do que qualquer animal já conhecido na Terra. Durante anos, teorias começaram a surgir. Algumas pessoas acreditavam que poderia ser uma criatura marinha gigantesca, ainda desconhecida pela ciência. Outros sugeriram algo ainda mais estranho, que o som poderia vir de uma criatura semelhante ao lendário Kraken, um monstro marinho presente em antigas histórias de marinheiros. Anos depois, cientistas sugeriram que o som poderia ter sido causado por grandes blocos de gelo se quebrando na Antártida. Mas até hoje, muitas pessoas acreditam que o verdadeiro responsável pelo blow-up nunca foi identificado com certeza. A estrutura misteriosa do Mar Báltico. Em 2011, uma equipe de exploradores marinhos chamada Ocean Shift estava explorando o fundo do Mar Báltico. Durante a expedição, o sonar da equipe detectou algo extremamente estranho. Uma estrutura gigantesca no fundo do oceano. Quando analisaram melhor os dados, eles perceberam algo impressionante. O objeto tinha cerca de 60 metros de diâmetro, e o formato era extremamente incomum. Algumas pessoas disseram que parecia uma formação rochosa estranha, mas outras compararam o objeto com algo muito mais curioso: uma nave espacial acidentada no fundo do oceano. Quando os mergulhadores tentaram se aproximar da estrutura, algo ainda mais estranho aconteceu. Equipamentos eletrônicos começaram a parar de funcionar misteriosamente. Câmeras falharam. Equipamentos de comunicação ficaram estáveis. Depois de várias tentativas de investigação, a equipe conseguiu algumas imagens da estrutura. Mas até hoje, cientistas não chegaram a um consenso sobre o que realmente é esse objeto. Alguns acreditam que seja apenas uma formação geológica incomum. Outros acreditam que pode ser algo muito mais misterioso. O mar que brilha no escuro. Durante séculos, marinheiros contaram histórias sobre um fenômeno estranho que acontecia em alto mar. No meio da noite, sem aviso, o oceano inteiro começava a brilhar intensamente. A água ficava iluminada por uma luz branca misteriosa. Esse fenômeno ficou conhecido como Mar de Leite. Durante muito tempo, muitas pessoas acreditaram que essas histórias eram apenas lendas de marinheiros. Mas recentemente, satélites modernos confirmaram que esse fenômeno realmente existe. Algumas dessas áreas brilhantes são tão grandes que podem cobrir milhares de quilômetros quadrados de oceano.
Cientistas acreditam que esse fenômeno pode ser causado por bilhões de bactérias bioluminescentes que emitem luz. Mas ainda existe um grande mistério. Essas bactérias normalmente brilham apenas quando são agitadas. No caso do mar de leite, o oceano inteiro permanece brilhando continuamente por horas ou até dias. E até hoje, ninguém sabe exatamente por que isso acontece. O tubarão mais estranho do oceano. Nas profundezas escuras do oceano, vive uma criatura que parece ter saído diretamente de um filme de terror: o tubarão duende. Esse animal raro vive em profundidades que podem ultrapassar 1000 metros abaixo da superfície, e sua aparência é extremamente assustadora. Ele possui um focinho longo e estranho, uma mandíbula que pode se projetar para fora da boca em uma fração de segundo. Quando o tubarão encontra uma presa, sua mandíbula dispara para frente como uma mola. Esse mecanismo é tão rápido que permite capturar presas antes que elas tenham qualquer chance de escapar. O mais impressionante é que esse animal foi descoberto relativamente recentemente. E mesmo hoje, cientistas ainda sabem muito pouco sobre seu comportamento e habitat. Isso mostra que o fundo do oceano ainda esconde criaturas que mal começamos a entender. A esfera dourada misteriosa. Em uma expedição recente, pesquisadores da National Oceanic and Atmospheric Administration fizeram uma descoberta muito curiosa. Durante a exploração do fundo do oceano, uma câmera capturou algo estranho preso a uma rocha. Uma pequena esfera dourada com textura extremamente incomum. O objeto parecia macio e orgânico, mas também tinha uma aparência que lembrava metal ou algum tipo de material desconhecido. Quando os cientistas observaram mais de perto, perceberam algo ainda mais estranho. A esfera possuía um pequeno buraco na superfície. Isso levantou várias perguntas. Seria um ovo de alguma criatura desconhecida? Seria algum tipo de organismo marinho ainda não identificado? Ou poderia ser algo completamente diferente? Até hoje, os pesquisadores ainda estão tentando descobrir exatamente o que era aquela esfera misteriosa. O fundo do oceano é um dos lugares mais misteriosos do planeta Terra. Mesmo com satélites, submarinos avançados e robôs exploradores, ainda sabemos menos sobre o oceano profundo do que sobre a superfície da Lua. Isso significa que milhares de descobertas ainda estão esperando para serem feitas. Criaturas desconhecidas, estruturas estranhas e fenômenos que podem mudar completamente o que sabemos sobre o mundo. E talvez alguns desses mistérios sejam ainda mais assustadores do que imaginamos. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual dessas descobertas você achou mais misteriosa? Conta aqui nos comentários. E se você gosta de vídeos sobre mistérios, descobertas e curiosidades do nosso planeta, não esqueça de se inscrever no canal, porque ainda existem muitos segredos escondidos nas profundezas do oceano.